como é que tu percebeu a consciência dos veículos de comunicação ou de rede social para trazer esse idioma? É porque, assim, sempre que a gente vê os veículos de comunicação que mostram as imagens, e os surdos, eles também, eles querem saber o que está acontecendo. Uma imagem até ela vai dizer uma reportagem aqui, outra reportagem ali, mas a fala em si, os contextos de falas dos repórteres, até mesmo os comerciais. Ultimamente a gente vê muitos comerciais com língua de sinais embaixo. Sim. O governo federal, mas não só do governo federal, de outras marcas, até mesmo famosas, com a língua de sinais. E a gente percebendo, e eu conheço cada intérprete, porque Ah, são é? intérpretes mais antigos, então esse eu sei, fulano de tal, ou quem eu já trabalhei, né? A gente teve uma oficina muito legal, ele interpreta o Roda Viva na TV Cultura, muito legal. É o Sim, Hélio. conheço esse programa, é bem bom. E o Hélio já veio para Santa Catarina, já fez muita coisa aí com a gente, né? E é bem interessante porque é um canal bem acessível. E outros canais também de televisão a gente conhece. O surdo ele precisa saber da informação. Nós somos a ponte da informação, porque a gente ouve e sinaliza. Então a gente pega o português e passa para Libras. E aí, claro, a televisão ela é um meio de comunicação, e eu não estou falando só de TV canal, né? Eu estou falando Vídeo, né? de redes sociais, vídeos em YouTube, até o próprio Instagram tem uma porcentagem mínima de língua de sinais nas informações. Se a gente Ai, parar olha. para ver, que a gente vai passando ali, tem muitos textinhos, tem falas, as pessoas falam, tem legenda, mas não tem ali Né, efetivamente a língua Libras brasileira de eu acho que eu sinais. nunca vi, tá, pra ser bem sincera, no Instagram específico, nunca vi nenhum vídeo assim, eu acho. O que a gente fez agora, por último, na política foi bastante coisa, assim. Eu tenho um canal lá de dois, três, quatro candidatos a prefeito e vereador, que está lá Libras no cantinho em todas as falas e vídeos do processo eleitoral. Então, daí tem outros canais, por exemplo, até corretor de imóveis. A corretora de imóveis aqui da região disse: Ô Ramon, grava. Eu gravei a venda de uma casa em Que língua legal, de ó, vê, sinais, né? tu vê, né. Então, várias coisas tem lá na língua de sinais. Não só no YouTube, mas também no Instagram, no Facebook, enfim, né? Todas essas redes É um sociais mundo de também. possibilidades que tem, e tu falando isso, eu estava pensando aqui, porque eu acho que, por exemplo, na política é lei, né, tem que ter esse negócio de acessibilidade, né. Porque, assim, é muito contraditório, porque tá, na política é obrigado a ter que as pessoas têm que ter acesso à informação. Tá, mas em um jornal, por exemplo, um outro programa, daí não precisa. Pra ver como é que eu sei que tudo isso é um processo, mas mesmo assim, não significa que não é só no período eleitoral que a pessoa precisa saber o que Exato. que tá passando, sempre, né. E é uma curiosidade interessante, porque tem uma lei na lei da política, de propaganda eleitoral, que é obrigatório ter a Libras quando passa na TV aberta. Aham, sim. Precisa ter. Em redes sociais não é obrigado ainda, mas muitos fazem. Mas vai ser obrigado, está tramitando os projetos de É, lei. vai Por que aham. que hoje a TV, tanto a TV aberta quanto a TV fechada, ela não tem tudo em Libras? Porque a Lei 10.436, lá de 2002, que reconhece a Libras como meio oficializado, ou seja, é um idioma, né, dentro do país, mas ele não é um idioma oficial. Ele é oficializado, ou seja, ele é reconhecido como um idioma dentro do país, assim como o Entendi. tupi-guarani, assim como Tá. o alemão, que é a segunda língua mais falada além do português, tem o espanhol aqui, mas não são línguas reconhecidas. A única língua oficial do Brasil, mediante a Constituição, é o português. Se um dia a Libras está tramitando for uma língua oficial do país, assim como o Canadá tem o inglês e o francês, se o Brasil tiver o português e a língua de sinais, todos os veículos de comunicação são obrigatórios colocar a legenda em Libras. Eu falo legenda em Libras porque é o quadradinho, é o O picture in quadradinho. pictures. Porque tem a Aham. legenda em português, é uma coisa, é na língua portuguesa. Nem todo Tá. surdo entende essa estrutura gramatical. Eu falo da legenda de Libras mesmo, a janelinha, não tão pequenininha, tem que ser grandinho, para que o É, surdo porque ele tenha um também entendimento maior, né? aham. Então, o dia que for oficial, sim, aí todos os veículos de comunicação, independente de redes sociais, vai ser obrigatório. Então, toda uma programação de um jornal, um canal de TV que tem novela, filme e jornal e mais um monte de coisa, tudo vai ter que ter Libras. Então, pensa, novela, tá lá passando, tem a Libras. Aham. Então, versão brasileira, Herbert Richard, e Features. versão língua brasileira de sinais, Ramon Cunha. Então, a gente Já coloca pensou? as versões, porque a gente faz como uma dublagem também.
Por isso que eu gosto muito das dublagens, eu sigo muitos Vocês são dubladores, né? dubladores, Os né, de dubladores. uma maneira, Muito assim, bem e coisa, a gente falando, tem que mas fazer vocês muitas vezes dublagem, porque tu tem que começar no mesmo tempo e terminar é. no mesmo E tempo que a pessoa está passar a falando. mesma emoção também, né, porque, tipo, o Exato. dublador tem que passar a emoção ali. A expressão facial, né? É. Então, assim, eu sempre presto atenção nisso, porque a gente está fazendo uma fala. Uma interpretação simultânea, às vezes tu vai passar um pouco de tempo. A pessoa está lá falando, parou de falar e tu fez mais 3 segundos de sinais, porque tu está contextualizando a interpretação simultânea numa aula, numa palestra. Já a tradução tu faz exatamente no mesmo tempo da fala, do início até o fim, que é o que acontece com a Interessante. propaganda política. Tu tem que Aham. fazer Bem exatamente certinho. desde a primeira fala até a última. É uma dublagem, praticamente, né? É técnica de Inte dublagem. interessante, né. E aí eu não sabia dessa não, tá, de ter que ser uma língua oficial para poder, obrigar, né, todos os veículos de comunicação. E, como é que tu acha, assim, que seria tá, vamos supor, é oficial agora, Libras. Uhum. Sim, Demora, né. Não vai ser demora. assim Demora porque também. eles vão vai ter um tempo exatamente para todo mundo conseguir se adaptar, se reorganizar. Já tem uma questão de estética também, para não ficar tão pequeno, onde é que vai ficar. Isso, e tem um padrão específico de 1/8 da tela, que tu divide, né, para colocar um intérprete. Tem gente que coloca, olha, 1/12 aí Um fica 12 pequenininho. A gente queria 1/6, mas não dá, né? metade. Verdade. É, assim, ó, nas lives nós fazíamos desse tamanho, ó, exatamente, ó. Ah, Enquanto é? uma pessoa que estava falando, o intérprete estava desse tamanho, estava Aham. desse mesmo tamanho, porque a informação para o surdo também é importante, entende? Sim, E daí as pessoas, não, vai atrapalhar. Muita gente diz, vai atrapalhar. Eu já ouvi tanto isso que tu nem imagina, vai que vai atrapalhar. atrapalhar? Inclusive em sala de aula, quando eu estava no início da carreira, há uns 20 anos atrás, 18 anos atrás, os professores assim, não, você não pode ficar aqui na frente interpretando. Pega o surdo, leva lá atrás e interpreta lá atrás no cantinho, que daí os alunos não vão assim, às vezes se distrair, Tira alguma coisa atenção. assim. Isso, daí tu excluía. E aí veio os estudos de tradução, interpretação e visualização de mestrados e doutorados, que sim, o surdo tem que estar na frente, visualizando o professor e o intérprete o quadro, que nada pode impedir a visão dele. Uhum. Agora, tudo é o intérprete na frente, o professor explicando. Quer ver conta de matemática, que o professor vai fazer a conta de matemática e o Pois intérprete ali do é. lado. É uma dança no quadro. Vai, apaga, volta, vai e volta, né? Porque daí é visualização. O surdo, ele tá copiando, tá olhando o intérprete e tá olhando a conta. São 3 coisas que ele tem que fazer ao mesmo tempo. O ouvinte, não. O ouvinte, o professor tá falando, ele até vai copiando e olhando e ouvindo, né? Só tem que fazer 2 coisas. O surdo já demora um pouquinho mais, porque envolve mais a visualização e a escrita, né? Que É tudo interessante. isso. E eu até uma pergunta de quem é leiga no assunto, tá, até peço desculpa que se eu perguntar algo muito Não peça fora, desculpa, não fez nada de errado. né. Porque, por exemplo, assim, tu falou que tem a língua portuguesa e tem a Libras. Vamos supor, todo o surdo que é de nascença, quem nunca ouviu nada mesmo, ele não vai aprender a ler, não tem essa necessidade de ler em português? Porque, por exemplo, assim, tem um vídeo que é legendado, Uhum, ou sei lá, eu vou falar aqui da parte da comunicação, um jornal. uhum. Hoje a gente tem a opção de colocar a legenda ali e tal, né. Eh, quem é de nascença, ele pode não aprender aquilo ali e ir direto só para Libras? É Como porque, é que é assim, ó, isso? o sistema de legislação específica é assim, existe a palavra L1 e L2. Não é da coluna isso, né? L1 é a língua brasileira de sinais, língua materna. Tá, L2 é língua portuguesa modalidade escrita. O surdo ele pode nascer com graus diferentes de audição, tipo surdez profunda, não ouve nada, surdez leve, moderada, enfim. Mas a primeira língua que ele vai aprender é a Libras. Depois ele vai aprender a língua portuguesa modalidade escrita. É um formato diferente como a gente aprende, porque nós aprendemos através da fonética. A nossa primeira contato com língua portuguesa é sons a gente que a fala gente primeiro, ouve. né, Tá depois lá da começa a barriga a gente escrever. já está ouvindo. Criança, 2, 3 anos ouvindo, mas a gente não está escrevendo, mas a gente tem contato com a língua. Quando passa 6 anos de vida que a gente entra na escola, a gente começa a associar os símbolos negros lá, que são as letras, e a se alfabetizar e a se letrar, porque tu já tem contato anterior com a língua.
O surdo não entendi. tem contato com a fonética, com os sons das palavras. Ele tem contato com sinais. Então, para ele é uma segunda língua que ele está aprendendo. Para nós é como se a gente aprendesse o português e quando entrasse na escola, entrasse no inglês, fosse para os Estados Unidos, aos 6 anos de idade, ó, Pra agora vai ser começar. tudo em inglês, tá? Tá, mas eu Aham. aprendi português no Brasil. Não, agora vai ser tudo em inglês e a tua escola, português, matemática, geografia e história, é uma segunda língua. Se torna difícil para uma criança aprender, sendo que ela não teve contato com a língua. E o surdo também, ele tem contato quando os pais, eles entendem que é importante aprender Libras desde bebezinho, beleza, ele vai ter Libras. Senão ele vai ficar só numa leitura labial, que não vai ser tão efetiva, daí vai aprender Libras mais tarde, vai atrasar o português mais uns anos. Então, a importância de você aprender Libras para aprender o português. Só que a visão dele em português não é a mesma que a gente. É diferente. Sabe a linguagem de indígena? Quando a pessoa indígena vai lá e fala eu querer estar, eu pegar Sim. sol. Pois Aham. é, o indígena é muito mais inteligente que nós, porque ele, além de ele saber a língua dele, ele sabe a língua portuguesa. Mas a gente que sabe a língua Não portuguesa sabe a não língua sabe a deles. língua dos indígenas. Um Sim, tupi-guarani, um caigangue, né? Qualquer outro verdade. tipo de língua, né? É, Nós que somos os ignorantes em não saber as línguas que são nativas do Brasil, verdade. antes de existir a língua portuguesa, né? E olha que a Uhum. língua portuguesa é complexa, né? Então, o É. surdo, ele tem essa dificuldade de entender o português. Se ele não desenvolver bem, ele vai ter dificuldade, porque a língua materna dele, a primeira língua, o que ele se alfabetizou é a língua brasileira de sinais, a Libras. Então, claro que Uhum. ele vai ter os seus, não vai identificar alguma palavra, um verbo não está no infinitivo, está numa conjugado, já se torna um pouco diferente para ele, ou difícil às vezes de ele entender. Ou seja, ele tem que se esforçar bastante para aprender as duas línguas para conseguir compreender a sociedade como um todo.